Oi, queridos alunos, vamos dar continuidade ao nosso assunto, né, de história. Nós estamos de assunto novo, uma outra etapa agora, a segunda etapa. Nós estamos trabalhando aí a unidade 3, morar ao longo do tempo. Né? Na nossa última aula nós vimos as transformações que ocorrem, né, nas moradias, que ocorreram na verdade. E a gente pôde perceber também a questão da diversidade, né, que tem na construção das moradias. Tem todo tipo de moradia, tem de madeira, tem de alvenaria, tem prédios, tem oca, né, tem a história dos nômades que também nós vimos. E hoje nós vamos dar continuidade, né? O nosso assunto, Casas Têm História, o nosso livro Marcha Criança, tá? História. A nossa explicação hoje tá aqui na página 73, abram lá. E nós temos atividade aí, ó, 7475, 7677. Lembrando que essa atividade ela requer que você pense bastante, que você analise de uma outra maneira certas respostas, tudo bem? Vamos lá, começando aqui, ó. Nós temos no livro, presta atenção aí, nós temos uma história, né? As casas têm história. No início dos anos, no início dos anos de 1900, muitas indústrias estavam começando. Essas indústrias, elas começaram a se instalar no Brasil. O que aconteceu, né? As pessoas que vieram trabalhar nas indústrias, elas, para facilitar a maneira de eles se locomoverem, né? Para ficar mais fácil de trabalharem perto do trabalho, ou de morarem perto do trabalho, o que acontece? Eles construíram, né? Foi criada a primeira vila operária. Vocês podem perceber aí, ó, que foi na cidade de São Paulo. A Vila Maria Zélia foi inaugurada em 1917. Essa vila de casas foi construída para abrigar os trabalhadores de uma indústria têxtil, que é... Desculpa. Essa vila, ela foi inaugurada em 1917 e ela foi construída para abrigar os trabalhadores que, né, eram da indústria têxtil, que era da indústria de tecidos. Ela possuía 221 residências, igrejas, escolas, consultórios, comércios como açougue, farmácias e vários outros. Vocês podem observar as mudanças aí. Analisem a imagem, veja as roupas, né? As vestimentas, veja como era a casa, a construção, se ela remete ao que a gente costuma ver hoje. Observe a imagem em preto e branco, a riqueza de detalhes, a postura das pessoas, né? Então, e na segunda imagem a gente pode ver que já tem carros, a foto é colorida, a gente pode ver também que a rua já está totalmente cheia de postes, né, de fios elétricos, já tem iluminação pública, né? E as pessoas que atualmente moram aí, elas já deixaram de ser os trabalhadores das fábricas, né? Já são outras pessoas, né? Já foram tomando conta outras pessoas. Essa foto mais atual, de 2018, ela mostra essa mudança. E a gente pode perceber também se a gente analisar. Atualmente, poucas casas ainda se mantêm como eram no passado. A grande maioria delas já mudou bastante e os moradores não são mais os trabalhadores da indústria. A gente pode perceber essa mudança. Como, professora? Analisando as imagens. Você pode pegar o seu livro, verifica. Você vai começar a comparar as imagens e verificar essas mudanças que ocorrem, tá? Vamos lá. As páginas seguintes são tarefas, né? Nós temos aí
entrevistas com as pessoas mais velhas da casa. Vocês vão fazer as entrevistas, vão perguntar como era a casa que a pessoa morava. Lembrando, como tem bastante linhas, a resposta pode ser um pouco grande. A gente vai combinar de vocês estarem fazendo respostas com a letra bonita, perguntando, sempre tendo o auxílio de um adulto, tá bom? Pra gente fazer apenas uma vez. Porque quando a gente faz com pressa e não faz com capricho, a gente acaba fazendo várias vezes, tá? Lembrando que eu não tô em casa com vocês, então fica difícil essa correção, né? Mas eu estou esperando o nosso retorno em breve e a gente vai ver de um por um, vai analisar direitinho. Né? Primeiro a gente tem uma entrevista e aí vocês vão responder todo o assunto, tá? E aí a gente vai, antes de a gente dar continuidade ao nosso slide, vendo outras possíveis histórias e transformações, a gente vai falar aqui, ó, da página 76 e 77, tá? Que traz aí a questão 5. A moradia é uma necessidade básica, por isso é considerado um direito. Aí nós temos as fotos. Deixa o livro aberto que a gente tem fotos aí para analisar. Primeiro, moradias precárias em Porto Alegre, né? A gente tem barracos, a gente tem casas construídas de qualquer jeito, com diversos materiais, sobras de materiais, nessas casas improvisadas. Presta atenção, na segunda imagem da página 77, também nós temos moradores à margem de uma rodovia, né? E embaixo moradores de rua, né? Qual é a questão? Qual é o foco? Nós temos uma pergunta aí para analisar, para a gente conversar. A gente vai conversar sobre isso também quando a gente for fazer a nossa correção. E eu queria que vocês já estivessem pensando numa resposta, analisando como é a vida, por que esses moradores eles construíram a casa dessa maneira, qual é a questão que a gente pode levantar, né? A gente lembra de moradia, o que vem na cabeça da gente quando a gente pensa na nossa casa? É no nosso conforto, a nossa moradia, o nosso abrigo, né? É o local onde a gente se sente protegido. Com certeza a moradia é um lugar que remete à proteção. Essas pessoas aí, na hora de construir, né, a gente pode ver que elas não têm proteção, elas não estão seguras. A gente pode analisar que economicamente, né, elas não têm condições de construir uma casa segura, com bastante proteção, num local melhor. Então, tudo isso eu queria que vocês analisassem. Por que elas construíram aí? É uma necessidade, né? É a necessidade que eles tiveram e a forma que eles encontraram de construir algo para tentar se proteger. Então, a gente com certeza vai fazer atividade sobre isso. Aqui na 6 diz assim, ó, em sua opinião, de que forma pode ser resolvido esse problema? Vocês podem fazer numa folha avulsa, tá? E grampear aí, porque a gente vai conversar sobre isso, né? Para responder essa questão, está dizendo que forme dupla com um colega. Infelizmente, a gente está vivendo nessa pandemia, a gente não pode estar junto em sala de aula, mas a gente vai retomar essas questões, não se preocupem. Aí vocês podem fazer, ó, recortem imagens de revistas, de jornais, pesquisem imagens na internet, imprimem, tá? Grudem. Coloque aí numa folha de papel, não precisa ser nem numa cartolina. Se vocês tiverem e quiserem me mandar foto do trabalho que vocês fizerem, acho que eu vou ficar bem feliz, tá? Façam um desenho e depois vocês me mandem, né? De que aí, se preferirem, façam desenhos. Vou retomar essa questão. Já. Então, quem tiver a possibilidade de grudar numa cartolina, ok. Se quiser fazer numa folha avulsa mesmo, respondendo a questão de que forma o problema pode ser resolvido, né? Pensem aí, pesquisem.
Compartilhem também, a gente vai falar sobre isso, não se preocupe, vai ser retomado, tá bom? Porque eu quero saber a opinião de vocês, o que vocês pensam a respeito, lembrando de tudo que a gente tem falado sobre moradia, a importância disso. Voltando ao nosso assunto, que é Casas Têm História, né, que a gente está explicando, o que a gente está falando sobre os monumentos históricos também. Lembrando aqui na nossa cidade, Manaus, nosso estado, Amazonas, nós temos um monumento que representa bem a nossa cultura, a nossa história. Vamos lá? É o nosso querido Teatro Amazonas. Quem já foi visitar sabe quanto ele é lindo, cheio de riquezas de detalhes, né? E ele tem a história dele, ele já não... Olha, ele não estava ali quando as pessoas chegaram, não, ele foi construído, né, por algum objetivo e a gente vai conhecer também. E é importante vocês saberem que ele é o mais famoso do nosso estado, da nossa cidade, ele representa, né, a cultura da nossa cidade. Vamos lá. O Teatro Amazonas é um dos mais importantes teatros do Brasil, é o principal cartão postal da cidade de Manaus. Localizado no Largo de São Sebastião, no centro histórico, foi inaugurado em 1896. Pode cortar esse pedaço. Foi inaugurado em 1896 para atender ao desejo da elite amazonense da época, que idealizava a cidade à altura de grandes centros culturais, né? Então imagine naquela época as pessoas indo ao teatro vestidas com aquelas roupas elegantes, luxuosas, a quais a gente já analisou no início dos nossos assuntos, lá da primeira etapa, né? Então é importante a gente conhecer, saber, responder qual é o patrimônio histórico mais antigo, mais famoso do nosso estado, da nossa cidade, é o Teatro Amazonas. Nós temos aqui, olha o que eu trouxe para vocês também, ó, ali aos redores do teatro, quem já andou percebeu que tem muitas casas coloridas, uma juntinho da outra, e aí a gente, quem já se perguntou, mas por que tem lá essas casas, por que elas são assim, como foram construídas, qual era o pensamento das pessoas que antigamente viviam ali, né? A gente tem que fazer essa pesquisa. Tem muitas outras casas históricas que dá para visitar, né? No momento não dá porque a gente está recluso em casa. Porém, né, depois, se vocês quiserem fazer essa pesquisa, esse passeio com os pais, é imensamente enriquecedor vocês conhecerem. Vamos lá saber, olha só, a arquitetura ao redor chama a atenção. A Rua Bernardo Ramos parece uma maquete. Por quê? Porque as casinhas são como? São residências de via que parecem seguir o mesmo padrão. Elas são praticamente iguais, alinhadas e coloridas. Essa característica mostra que antigamente as famílias mais simples e comuns costumavam construir residências com telhado de barro, sem qualquer fachada, né, além. Então as casas sempre seguiam este padrão aqui, ó, coloridas, coladas, o telhado de barro, não existia qualquer coisa aqui, ó, na fachada, super simples, né? Então a gente pode ver que ele tinha uma história, não foi construída de qualquer jeito. É porque as famílias mais comuns tinham esse costume de fazer as suas moradias desta forma, tá? E é super importante a gente estar preservando o nosso patrimônio histórico para a gente estar repassando a história mais à frente, a nossa família, os nossos filhos, né? E eles saberem um pouco da história do lugar de onde eles moram. Então, como tarefa de casa, vocês vão ter as páginas 74, 75, 76, tá? E vocês vão também analisar a questão 5, que eu já expliquei para vocês aqui no vídeo, que é a questão das moradias improvisadas, dos barracos, né? Vocês vão analisar, procurem pesquisar também sobre as maneiras que o problema pode ser resolvido. E a gente vai debater, a gente vai estar juntos para conversar sobre isso, tudo bem?
Beijos, até a próxima aula.